Bom dia, Andressa. Bom dia, meninas. Obrigada. Bom dia aos ouvintes da Rádio Gaúcha. Um prazer falar com vocês. Bom, essa sua proposta de emenda à Constituição tratando do 6x1 ganhou as redes sociais, ganhou apoio popular nos últimos dias. Quantas assinaturas a senhora já conseguiu a respeito disso? Porque a gente sabe que precisa de 171 para avançar. E se a senhora acha que vai de fato avançar no Congresso, já que é uma medida que, por um lado, as pessoas, a população apoia, mas que tem aspectos e reflexos econômicos bem fortes. Bom, a gente já está bem perto das nossas assinaturas. Como eu tinha dito no início da semana, quando o debate começou, essa semana nós nos empenharíamos para colher as assinaturas necessárias e tenho convicção de que nós chegaremos ao final dela com bons resultados. São quantas agora? Eu não tenho esse número atualizado para te dar, mas já está quase perto. A última atualização que eu tinha, já tinham passado das 150. Tá. A senhora acredita que vai andar no Congresso ou que vai ficar na mobilização popular ou era apenas para que as pessoas refletissem mesmo sobre esse tema? Não, a gente apresentou com a provocação de que se houvesse a reflexão, mas de que essa PEC tramitasse, com as dificuldades todas que nós sabemos que ela vai enfrentar, com a resistência toda que nós sabemos que ela irá enfrentar, mas ela pressionou o parlamento. Os parlamentares perceberam que esse é um debate que está latente no seio da sociedade. É óbvio que a PEC vai ter resistência, é óbvio que uma emenda à Constituição não tramita com a velocidade que a gente gostaria, mas eu vejo pelo número de assinaturas. Nós, quando olhamos a vida das PECs, elas demoram anos para conseguirem um número mínimo de assinatura. A nossa PEC, com menos de 6 meses mais ou menos, ela já está atingindo o seu número mínimo para conseguir a sua tramitação. Então, eu acho que esse é um debate importante, deve ter resistência. Eu espero que possa ser feita a indicação de um relator assim que nós atingirmos o número necessário e, a partir disso, uma discussão em torno do texto, para ver o que é possível, para ouvir o setor empresarial, para ouvir os trabalhadores, para ouvir as bancadas partidárias e a gente começar uma discussão, se não exatamente sobre aquilo que está escrito no texto da nossa PEC, mas pelo menos usando a PEC para desenvolver um texto que atenda a essa demanda do trabalhador brasileiro. Deputada, quando se propõe que a jornada seja de 4x3, que seria uma mudança bastante radical em relação ao 6x1, não fica desacreditada a proposta, porque nós sairíamos, né, de uma jornada que realmente é exaustiva, mas para um 4x3 que, dizem os empresários, não há a menor possibilidade de ser aplicada no país nesse momento em que ele precisa de maior produtividade. Eu sei que o argumento que tem sido usado é que geraria mais emprego, mas as empresas dizem que isso não teria como, porque a carga que pesa sobre a folha de pagamento é muito alta. A senhora vê a possibilidade de combinar uma negociação de mudança nas regras, no custo do emprego, para que se possa discutir a jornada de trabalho, se não 4x3, mas uma jornada um pouco menor do que a que é hoje? Com certeza. A gente na política, a gente trabalha com um texto inicial para que esse texto vá sendo lapidado, aperfeiçoado e negociado, né? Na política as coisas acontecem a partir das negociações. Então a gente coloca um texto X com determinados números para que assim que as reivindicações dos partidos e dos próprios setores vão chegando, nós possamos fazer uma adaptação. Eu não acho que deixa desacreditada a proposta. Eu acho que deixa uma margem para ser trabalhada em algo possível. O que não é possível e é insustentável é uma jornada de trabalho como a gente tem agora. E obviamente que o setor empresarial vai dizer que é impossível, que vai afetar. Essa discussão não é de agora, isso aconteceu no salário mínimo, aconteceu no 13º, aconteceu em outros debates. Tudo era um risco, tudo era impossível, porque parece que para o trabalhador sempre haverá um obstáculo. Nós já temos estudos, nós já temos outros exemplos que demonstram que aumenta-se a produtividade, que não tem esse risco e esse pavor todo que é colocado. Esse me parece mais um discurso retórico para dizer, não, impossível, não tem como, vamos matar essa proposição, porque é uma proposta que nasce do seio do trabalhador, né? E gera uma certa indignação por parte dos empregadores. Nós não vamos fechar as portas para fazer esse debate. Nós queremos sentar à mesa com todo mundo, com todos os setores, entender quais são as demandas, entender que setores são diferentes uns do outros, que a proposta precisa, com certeza, ser aperfeiçoada
aperfeiçoada para atender a diversidade dos setores de trabalho no nosso país. Mas, obviamente, que o que não dá para querer dizer é que precisamos refutar essa proposta e seguir com a jornada de trabalho como ela é hoje, porque toda essa mobilização virtual e institucional se dá exatamente por conta da exaustão do trabalhador brasileiro. E, deputado, o que poderia entrar neste aperfeiçoamento da proposta? O que poderia mudar? Por exemplo, em vez de reduzir para um limite de 36 horas semanais, as atuais 44, a senhora poderia alterar para 40 horas, por exemplo, que é o que o próprio Ministério do Trabalho sugeriu para discussão neste momento? Ou abrir a possibilidade de uma redução salarial acompanhando a redução de jornada? Olha, eu acho que tudo isso que você coloca são possibilidades, é claro. Está ali para ser negociada, o relator deve ser indicado e conversar, né? Essas mudanças vêm a partir da indicação de um relator. Mas eu acho que ainda é muito prematuro a gente dizer quais são, para além dessas que você já está pontuando, as modificações e aperfeiçoamentos que são possíveis. Porque eu acho que quando nós começarmos a atingirmos o número de assinatura, começarmos a falar com as bancadas, chamarmos o setor para dialogar, nós vamos começar a entender quais são as necessidades que realmente fazem sentido e não essas que são apontadas só para tentar destruir a nossa narrativa e o nosso texto, mas aquelas que realmente tem sentido para as mudanças, e aí a gente vai entendendo o que vai fazer. Talvez essa possibilidade, porém, das 40 horas é um caminho possível. O próprio Ministério apontou, a gente acha que é palatável, a gente acha que é um avanço, a gente acha que já ganhamos alguma coisa se obtivermos esse resultado. Então eu acho que tanto essas mudanças como outras mudanças, elas vão surgindo e sendo acatadas por nós na medida que nós vamos dialogando com esses setores todos e vamos entendendo quais são as reivindicações e quais delas cabem, ficam de pé e fazem sentido para o melhor funcionamento da vida do trabalho e quais outras não cabem sentido porque é a desidratação do texto. Porque tem muito disso também, né? Quando a gente vai para as negociações de um texto, muitos querem desidratar o texto e transformar a proposta numa outra coisa. Isso a gente não vai permitir. A proposta ela é clara e se trata da redução de jornada de trabalho do trabalhador. Se não é 46, se não é 44, se não é 40, se não é 36, qual é, de que maneira conseguir para que seja possível tanto para o trabalhador, mas também para a economia. A senhora acredita e tem falado com bastante gente sobre isso, tem sido a voz do trabalhador neste caso, que a escala 5x2 seria suficiente para um primeiro passo em busca da redução de jornada? Sim, a gente tem isso em mente, de que a escala 5x2 ela já é um avanço. Qualquer coisa que nós conseguirmos dentro dessa discussão vai ser um avanço, porque o que a gente precisa é trazer esse descanso ao trabalhador. Essa provocação nasce dos trabalhadores com o movimento Vida Além do Trabalho, mas também com uma série de outros relatos que a gente vem acompanhando, o suicídio daquele rapaz dentro de um galpão do Mercado Livre, outras camadas de adoecimento psicoemocional da classe trabalhadora no Brasil. Isso vem ficando alarmante cada vez mais, esse debate vem surgindo cada vez mais no seio da sociedade, as pessoas vêm olhando para isso e o trabalhador vem se sentindo cada vez mais sucateado, precarizado, sem tempo de vida, sem qualidade de vida. Então qualquer avanço dentro desse debate, para nós vai ser uma grande vitória e uma grande conquista. Por isso que eu disse à sua colega ou a você, me desculpe, mas eu não me lembro agora, a colocação dos nossos números na PEC, ela não desacredita o projeto, ela abre um canal para negociar, um canal para dialogar, um canal para que a gente possa dizer, olha, se não dá para ser aqui, vamos então por esse caminho, já é um caminho de vitória, já é um caminho de conquista, porque é assim que a gente faz política. A gente apresenta um número lá em cima para a gente poder ter indo da onde cortar e chegar num lugar que seja bom para todo mundo, pro lado de lá e pro lado de cá. Precisa ser bom pro empregador, mas também precisa ser bom pro empregado, porque o que nós temos hoje no Brasil é uma política e uma sociedade, na medida do possível, que enxerga cada vez mais só o empregador e o mercado empresarial e os negócios e o mercado financeiro e esquece que para tudo isso se manter de pé e essa engrenagem funcionar, precisa de um trabalhador muitas vezes precarizado, sucateado, mal pago e sem tempo de descanso lá na linha de frente. Deputada, o ministro Luiz Marinho propôs que essa discussão seja feita
feita nas negociações coletivas, nos acordos coletivos de trabalho. A senhora não acredita mais na força do movimento sindical? Olha, eu acho que o movimento sindical tem a sua força, mas eu acho que os tempos são outros e as maneiras de negociadas também são outras. Eu acho que a visão do ministro, ela tem a sua importância pela sua história, pela sua, enfim, experiência de vida. Nós sabemos da trajetória do ministro Luiz Marinho, mas eu acho que em determinadas circunstâncias, com a urbanização do trabalho, com a dinâmica do trabalho hoje em dia, algumas coisas precisam vir sim pelo peso da lei, pela mudança constitucional, para que se tenha isso cravado. Então não significa que eu não acredite na força sindical. Eu acho que os tempos são outros e eu acho que outrora ela foi muito mais forte. Eu acho que hoje ela não tem mais e não representa mais o que representou em outros períodos da vida do trabalho. Mas eu acho que ela cumpre um papel importante ainda hoje, mas se tratando nas modernização do trabalho, eu acho que algumas coisas precisam vir de cima para baixo para que sejam aplicadas, né? Hoje o trabalhador não tem o vínculo que tinha no passado nem com o empregador, as reformas trabalhistas de montar uma série de direitos e etc. Então eu acho que nós precisamos de medidas às vezes mais duras para garantir a dignidade de gente que é esquecida e invisibilizada no nosso país. Deputada, dentro dessas mudanças que poderiam ser feitas no texto, a partir de uma conversa, de uma negociação, um aperfeiçoamento, como a senhora disse, a senhora abriria a mão da proibição da escala 6x1? O projeto tem vários pontos, né? Eu até falei sobre o limite de horas semanais. Mas este ponto é o que tá viralizando nas redes sociais. A senhora acha que uma negociação poderia levar a abrir mão neste texto desta proibição da escala 6x1, 6 dias de trabalho, 1 de folga? Olha, eu não vejo quais negociações seriam possíveis para que nós abríssemos mão dessa parte do texto. Obviamente que ao decorrer das negociações coisas vão surgindo pelo caminho e tudo vai mudando. Hoje, a princípio, olhando, esse é o pilar estrutural do nosso texto. Então não me parece que haverá negociações palatáveis ao ponto de se abrir mão disso, porque qual seria a contrapartida? Qual seria a devolução? Claramente que para determinados setores nós compreendemos que essa escala vai ser necessária, né? Sei lá, tem pessoas nos procurando do setor da vigilância, da segurança, para falar sobre isso, e a gente vai precisar, sim, fazer o aperfeiçoamento e a negociação para que esses setores continuem funcionando na sua plenitude, com a sua potência. Mas aí é a particularidade do setor, da dinâmica de trabalho daquele setor, e entender qual é a contrapartida que é possível colher, porque esse trabalhador também não pode ficar precarizado. Mas aí eu acho que é uma questão muito específica. Eu não vejo como que uma mesa de negociações poderia caminhar ao ponto de nós abrirmos mão de algo tão essencial ao texto como é a escala 6x1. Ainda nessa linha do que as gurias lhe perguntaram, deputada, a respeito das convenções, né? Tem convenção que às vezes não consegue negociar, e aí falando dos sindicatos, não consegue negociar nem mesmo o dissídio perto da inflação, né? A senhora acredita que essa saída que o governo federal tem falado pode ser uma via que cada categoria decida? A senhora que acabou de falar que ouviu vigilantes, que houve diferentes setores da economia. Olha, eu acho que deixar para que as categorias decidam é um pouco arriscado, mas eu acho que nós temos sim que ouvir as categorias, entender a dinâmica dos setores e trazer isso no nosso texto, se possível, né? Já trazer ali algumas classificações sobre alguns, porque não são muitos. Tem setores que são específicos e precisam. Citei aqui o caso dos vigilantes, com certeza haverão outros setores, mas eu acho que a gente não pode deixar com que as categorias definam, porque senão vai ficar muito aberto e a gente vai acabar caindo num golpe. Vai ser como se fosse uma luta e uma conquista meio que inútil, porque aí a gente não vai ter o controle, a gente não vai conseguir garantir pela lei que a gente cumpra naqueles setores que há viabilidade e possibilidade a escala 5x3, 5x2, 4x3 e assim sucessivamente. Nós lhe agradecemos, deputada Érica Hilton, do PSOL de São Paulo. Bom dia, bom trabalho. Só para finalizar, os seus próximos passos, se chegar ainda durante essa semana, o que parece chega em seguida a essas 171 assinaturas, a senhora já disse que precisa ter o relator. Quais são os seus próximos passos para fazer essa proposta andar?
Agora assim que nós atingirmos as assinaturas necessárias, eu pretendo pedir uma reunião com o presidente Arthur Lira para tratar do tema, pretendo levá-la ao Colégio de Líderes na próxima semana, para sentir como os líderes vão receber a proposta e vão sentir, para que a gente comece então a tramitação e entender como que vai ter a receptividade nessas conversas de bastidores. O próximo passo é colocar um termômetro com os líderes, né, em especial os líderes mais centro-direita, para entender qual é como recebem, o que apontam, o que discutem, porque uma coisa são o que os deputados falam na internet, etc. Outra conversa é aquela conversa mais séria que acontece entre líderes e tudo mais. Então, assim que atingirmos o número de assinaturas, eu pretendo procurar o presidente Arthur Lira, conversar com o presidente Arthur Lira e no Colégio de Líderes ter um espaço para conseguir, enfim, falar de forma mais qualificada sobre a proposta e também ouvir de forma mais qualificada, não histerias públicas dos nossos líderes partidários do Congresso Nacional.